Olá, eu sou Lara Mascarenhas e vim aqui com a Carolina Pinto, à RTP, para fazer uma entrevista a uma das locutoras da Antena 3. Amanhã há nova oportunidade a partir das 5 da tarde, aqui mesmo na Antena 3. Olá, estamos aqui na Antena 3 com a locutora Andréia Pinto. E primeiro eu gostava de perguntar o que é que faz no seu emprego e como é que é o seu dia-a-dia na Antena 3? Olha, eu trabalho na Antena 3 há cerca de 4 anos, no Universo RTP há 7. Basicamente, desde que cheguei à Antena 3 já fiz várias coisas, já fiz madrugadas, por exemplo, já fiz o programa de fim de semana e já fiz também as tardes na Antena 3. Atualmente estou a fazer o programa da 1 da tarde até às 4. E tenho também depois um programa, uma espécie de programa de autor, chamemos-lhe assim, aos sábados, às 6 da tarde, que é o A330, é um top de música nacional, votado pelos ouvintes da Antena 3, e depois, ao sábado, nós revelamos quem são os artistas ou as canções que estão em destaque, então, nesse fim de semana. De todas as suas rotinas que já teve, qual foi a que gostou mais de... Olha, eu gosto de fazer rádio, portanto eu acho que, independentemente do horário, eu acho que há sempre gente a ouvir e isso é muito, muito interessante. Falares para as pessoas sem ver as caras é sempre meio que estranho, não vou mentir, mas é também muito divertido, ou seja, tu podes imaginar como quiseres quem são as pessoas, o género de pessoas, o tipo de pessoas, a idade das pessoas, podes navegar um bocadinho e tentar imaginar na tua cabeça quem é o público com quem tu falas. Claro que, no caso da Antena 3, a própria linguagem da estação é própria, portanto, temos que seguir aqui uma série de regras, como é óbvio, como em qualquer outra rádio, mas de qualquer das maneiras, eu acho que a magia da rádio também é um bocadinho essa, não é só quem nos ouve não estar a ver a cara que está a dar voz ao programa que está a ouvir e ser também um bocadinho essa a magia da rádio, agora que um bocadinho mais exposta, porque já temos transmissão em vídeo e já aparecemos muito mais vezes, mas ainda assim eu acho que esta é a magia essencial, a magia base daquilo que é fazer rádio. Portanto, de todas as rotinas que eu já tive, a que eu mais gosto de fazer, eu gosto muito de fazer programas em direto. E felizmente tenho essa sorte, faço todos os dias, como disse há bocadinho, da 1 às 4 da tarde na Antena 3, e fazer um programa em direto é sempre uma adrenalina, não é? Porque corremos muitos riscos, no sentido em que estamos sempre expostos, não é? Apesar das emissões serem pensadas e serem trabalhadas previamente, mas ainda assim é um risco que nós corremos todos os dias. Mas eu acho que no meu caso é isso que torna a coisa mais interessante, não é? Pimenta aqui um bocadinho a profissão e é fixe tu estares a fazer uma emissão e às vezes acontece, por exemplo, uma notícia de última hora, uma personalidade da música, no caso da Antena 3, porque somos uma rádio mais ligada à música, uma personalidade da música morreu ou aconteceu um evento qualquer importante, de repente um anúncio de um cartaz de um festival que acaba de lançar mais um nome ou uma coisa do género, então temos que adaptar também esse nosso discurso, não é? Para depois, em cima da hora, conseguirmos passar aos ouvintes essas pequenas informações que às vezes nos chegam. Portanto, isto acaba por ser, não é assim, é rotineiro, claro que é um trabalho rotineiro, mas ainda assim temos a sorte todos, acho eu, que trabalhamos neste meio, de conseguir fugir um bocadinho àquilo que é a rotina do dia-a-dia, porque os nossos dias são sempre muito diferentes nestes contextos. Portanto, para mim fazer rádio está-se bem, pode ser em qualquer horário, eu faço isto com muito gosto. Dá uma adrenalina, dá-te ansiedade às vezes? Claro que dá, porque pensar um programa nem sempre é fácil, ou seja, no caso dos painéis que nós fazemos, são os chamados painéis de playlist, são painéis que já vêm, como é que eu tenho de dizer? Como é que eu tenho de explicar isto de uma forma muito simples? Já vêm pensados, já vêm planeados, ou seja, já existe uma estrutura de emissão previamente construída. Claro que quando nós entramos no ar, cada animador, seja aqui na Antena 3, seja noutra rádio qualquer, tem o seu perfil, não é? Não somos todos iguais e ainda bem. Portanto, mas também é essa individualidade que depois nós trazemos para os programas que fazem com que a coisa seja um bocadinho mais nossa. E depois há rádios, e no caso da Antena 3 tem essa vantagem também, em que nós podemos ir experimentando e fazendo outras coisas e criando um bocadinho aquilo que é a nossa identidade, o nosso espaço, a nossa forma de comunicar, e isso acaba por ser fixe porque depois também há um crescimento nosso enquanto profissionais, mas também porque conseguimos ir
percebendo ao longo do tempo a forma como os ouvintes vão reagindo àquilo que tu lhes vais dando, não é? No caso, sei lá, por exemplo, de construir uma rubrica ou um pequeno conteúdo para tu falares porque viste uma notícia qualquer que te despertou o interesse e então achas fixe partilhar aquilo com quem te ouve, e portanto eu acho que acaba por ser isso, acaba por ser dar-nos sempre alguma ansiedade, como é óbvio, porque primeiro porque temos muitas coisas para fazer ao longo de uma emissão, são 3 horas no meu caso, são 3 horas de emissão e temos sempre muitas contas de cabeça para fazer ao longo de todas as horas, mas também porque às vezes recebemos coisas mais em cima do joelho ou porque recebemos um convidado que já queríamos há muito tempo entrevistar e então, estás a ver, dá-nos assim aquelas borboletas no estômago, como se costuma dizer, mas sim, claro que é um trabalho que nos dá também alguma ansiedade e algum nervosismo, mas eu acho que é essa ansiedade e esse nervosismo que nos vão mantendo atentos também a fazermos um bom trabalho todos os dias. Ou tentar, pelo menos. E nesse tópico das entrevistas, qual foi a pessoa que gostaste mais de entrevistar? Olha, é uma pergunta curiosa, porque eu acho que, óbvio, não vou dizer nomes nenhuns, mas óbvio que há pessoas com quem nós nos identificamos logo mais à partida e outras menos, faz parte, não é? A personalidade de cada um tem essas particularidades e às vezes há entrevistados que nós temos que têm uma personalidade um bocadinho mais fechada ou que é mais difícil às vezes de conseguir as respostas que tu queres, mas ainda assim felizmente eu acho que no meu percurso eu tenho tido muita sorte e como já passei por outra rádio antes desta, já passei pela RDP Internacional, uma rádio também do grupo da Antena 3, mas é uma rádio um bocadinho diferente, é dedicada, um bocadinho muito diferente, é dedicada às comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, portanto já entrevistei vários artistas que vão destes mais atuais, que estão mais ligados à cultura pop, que é aquilo que a Antena 3 traz, como artistas mais ligados às comunidades portuguesas, estamos a falar se calhar artistas de música popular portuguesa, por exemplo, Tony Carreira, a Lena D'Água, já entrevistei também, gostei muito de conversar com a Lena D'Água, mas assim de repente, e tendo em conta os acontecimentos dos últimos tempos, houve uma pessoa que eu tenho alguma sorte em ter conseguido falar. E foi uma entrevista que, isto pegando naquilo que me dizias há bocadinho da ansiedade, que me despertou um bocadinho de ansiedade. E eu vou-te explicar porquê. Porque eu tinha na altura um conteúdo que se chamava Artista em Destaque, isto na RDP Internacional ainda, e basicamente eu trazia numa conversa de 1 hora um artista ligado à música ou às artes. E na altura eu recebo uma chamada de um promotor de uma editora que me diz: olha Andreia, eu estou na rádio, vou à Antena 1 fazer uma entrevista, queres conversar com a Sara Tavares? E eu fiquei muito nervosa, não vou mentir, estava a fazer uma emissão nesse dia, estava no ar, portanto, em direto, e a entrevista que eu ia fazer com ela era gravada, mas não tinha nada preparado para conversar com ela e... Quer dizer, é a Sara Tavares, não é? Não podia chegar ali sem nada, não é? Então, não podia também perder a oportunidade de conversar com ela, uma artista muito interessante e com uma história extraordinária também que eu acho que gostava muito de conhecer e de saber. Então, claro que disse que sim. Durante a minha emissão preparei toda uma entrevista, o mais que pude, dentro do melhor que consegui, e conversei com ela e ela de facto é assim era uma pessoa mesmo incrível, mesmo extraordinária, com uma luz fantástica. Eu sei que isto pode parecer um bocadinho clichê, nós perdemos-la há relativamente pouco tempo, mas o que é certo é que a Sara tinha mesmo uma luz especial, uma luz muito diferente. Ela recebia e recebeu-me muitíssimo bem, tivemos logo uma ligação muito, muito fixe, e então a conversa flui de uma forma muito natural, foi muito, muito giro, e guardo essa com muito carinho, a entrevista com a Sara Tavares. Mas também, por exemplo, a Lena D'Água, que é uma artista que eu também gosto muito, já na Antena 3 também conversei com ela, e ela é assim um amor, é mesmo um amor, que apetece abraçar sempre, é aquela tia que nós queremos passar o dia abraçadas, é muito, muito querida. Sei lá, já entrevistei em contexto de festival, por exemplo, já fizemos várias coisas com a Antena 3, já entrevistámos várias bandas, os Capitão Fausto, por exemplo, sei lá, o Rui Reininho do GNR, também foi uma entrevista muito divertida, o David Bruno do Conjunto Corona e também a solo, ou seja, já tivemos aqui na Antena 3, como somos uma rádio mais ligada à música, temos aqui um universo de cultura pop e de música emergente portuguesa que temos mais acesso, por assim dizer, não é? Porque é também o nosso ADN enquanto rádio. Mas por isso podemos entrevistar artistas que são menos conhecidos. Esta semana, por exemplo, estive com o Samuel Luria no estúdio a gravar umas coisas também para o A330, portanto acaba por ser muito divertido. E os artistas portugueses são muito, muito tranquilos e geralmente muito fáceis de conversar. Ok, obrigada.
E agora queria perguntar qual foi o tipo de formação académica que fizeste e como é que foi o teu percurso para chegares aonde estás atualmente? Olha, não sei se queres fazer essa pergunta, mas eu respondo. Isto porquê? Porque pode, para quem nos está a ver e a ouvir, pode parecer um bocadinho estranho. Então, eu não tenho uma licenciatura em comunicação social. Mas calma, não se apavorem já. Eu tenho o 12º ano. Feito, não é? E entretanto comecei a trabalhar porque a vida levou-me a que acontecesse a coisa assim. Comecei a fazer televisão, tinha 16 anos, e depois, quando comecei a trabalhar, percebi que pronto, era a trabalhar que eu queria continuar, não no ramo da televisão, porque não foi uma coisa que eu tivesse particularmente gostado muito, não era um formato com que eu me identificava muito, portanto ainda demorou um bocadinho até eu descobrir o caminho certo. Fiz várias outras coisas, fora do meio da comunicação, mas sabia que a comunicação era sempre tinha sido um caminho que eu queria mesmo seguir. Depois, entretanto, passaram alguns anos, eu, entretanto, fui fazendo alguns cursos profissionais nesta área, na área da comunicação e na área da rádio. Fiz o meu curso na Restart, fiz também alguns pequenos workshops depois dentro deste universo já mais da RTP, fiz alguns trabalhos também ligados a uma produtora de multimédia e de conteúdos. Portanto, ou seja, fui cimentando a minha carreira basicamente naquilo que fui aprendendo nos cursos que fiz, e no Senjor também passei pelo Senjor, que foi deram-me ferramentas muito, muito boas para a comunicação que tenho hoje em dia, mas também fui buscar sempre coisas, inclusivamente à televisão onde trabalhei, ou seja, fui recolhendo algumas ferramentas à medida que fui trabalhando nas várias vertentes que até chegar aqui. Depois, mais tarde, trabalhava num jornal. E pensei assim, antes de eu fizesse rádio era bem da gira, eu gosto muito de rádio, eu gosto de comunicar, isto acaba por ser, podia ser não gosto muito de aparecer, portanto isto podia ser aqui um caminho fixe para eu seguir. Então mandei o currículo para uma rádio local e eles aceitaram-me. E passado mais ou menos, sei lá, uns 3, 4 meses de lá trabalhar, houve uma animadora que saiu e convidaram-me para fazer um programa. E eu, nervosíssima, como é óbvio, mas aceitei, claro, aquilo era o que eu queria fazer. E a primeira vez que eu entrei no ar, não me lembro do nome do programa, não me lembro bem em que ano é que foi, mas sei que me sentia em casa pela primeira vez. E então eu pensei, não, é isto que eu ia fazer. Pronto, depois então seguiram-se os tais cursos que eu falei, no Senjor, na Restart, e fui fazendo algumas coisas pelo caminho, enquanto locutora também. E depois participei num casting aberto, nacional, na RFM, que era o casting porque uma das animadoras do programa da manhã ia ser mãe, portanto ia entrar de licença de maternidade, e eles estavam à procura de uma pessoa para preencher nessa altura o período de licença dela, ou seja, era um trabalho de cerca de 6 meses, eu concorri num casting público, foram mais de 2.000 pessoas, foi muito intenso, eu fui a última a ser ouvida nesse dia, no dia em que eu fui fazer o casting, e eu já estava exausta, já só me queria vir embora, eu já não queria lá ficar mais porque estava lá imensas horas e já não me apetecia, mas depois fui ouvida e eles adoraram e fiquei entre os 5 finalistas, não consegui o lugar, mas depois mais tarde alguém ouviu e chamaram-me aqui da RTP para vir para cá. Isso é... Também é a sorte dá muito trabalho, malta, atenção, é preciso ter isto em conta. Há sorte também, tive aqui um fator de sorte, é um facto, mas a sorte também dá muito trabalho, e o nosso trabalho na área, seja na televisão, seja na rádio, seja nesta área da comunicação e do audiovisual, é importante que nós não nos deixemos dormir à sombra da bananeira, porque isto evolui muito rapidamente, e agora com as redes sociais ainda mais, portanto é importante a gente andar atrás disso. Portanto, a sorte sim, mas a sorte também dá muito trabalho. E o que consideras ser o teu maior feito profissional até agora? O meu maior defeito? Não, o teu maior feito profissional. O meu maior feito. O meu maior defeito também era uma boa. Mas o meu maior feito, não sei. Olha, eu vou dizer, vou responder assim de uma forma mais geral, que é chegar onde cheguei, sem a ajuda de ninguém. Só a contar comigo própria. Quer dizer, pronto. Há sempre as pessoas que te ouvem e que apostam, não é? E que dão a oportunidade. Obviamente que estou eternamente agradecida a todas elas. Mas sim, foi o teu trabalho. Foi o meu trabalho, sim. Foi o meu trabalho. Portanto, é isso. Que te levou aqui. É isso, sim. E já agora, qual é que achas que é o teu maior defeito? O meu maior defeito profissional? Eu sabia que ias agarrar nisso. Olha, o meu maior defeito profissional é tentar controlar o mais possível aquilo que faço. E às vezes torna-me um bocadinho control freak. Quer dizer, ou seja, se o meu trabalho depender de outra pessoa que
por algum motivo não tem o mesmo ritmo de trabalho que eu tenho, é uma coisa que me aborrece um bocadinho. Eu percebo perfeitamente, eu sou igual. Mas pronto, mas eu acho que é isso. Mas às vezes não é, ou seja, às vezes não é muito fácil lidar, porque eu ato o burro, fico meio amoada por causa disso, porque tenho que estar à espera que os outros façam para eu depois de fazer o meu. Mas quando isso funciona e quando tens boas equipas contigo, e a coisa dá-se, e por isso está-se bem. Mas sim, eu acho que é isso. Eu acho que às vezes sou um bocadinho control freak com o meu trabalho. Sim, eu também, ali a Lara pode confirmar. Ela diz que sim. Olá, então agora vou eu fazer perguntas e uma das perguntas é: o que ainda deseja realizar? Ainda me falta fazer tanta coisa. Sei lá, o que é que eu desejo realizar? Olha, eu não posso mesmo queixar. Eu gosto mesmo daquilo que faço. Ou seja, aquilo que, quando eu percebi, como dizia há bocadinho a Carolina, que quando eu percebi que era a rádio que eu queria fazer, o ter chegado à Antena 3 é uma coisa da qual eu me orgulho muito. Porque eu desde muito pequenina que ouço a Antena 3. Ou seja, não enquanto ouvinte consciente, mas porque o meu padrinho ouvia a Antena 3 de forma muito fervorosa. Havia muitos programas que passam na Antena 3 e se tivesse saído uma cabeça daquele rádio e me tivesse dito: olha, um dia vais trabalhar aqui, eu achava que era uma estupidez e que era mentira. Portanto, eu chegar à Antena 3 é mesmo uma coisa que me deixa muito, muito feliz. Chegar à Antena 3 e chegar à RTP, porque a RTP é uma empresa pública, é uma empresa de comunicação que aposta nas pessoas, e eu acho que isso é muito fixe no nosso meio. Mas ainda me falta fazer muita coisa. Falta-me fazer muita coisa, sei lá. Não te sei dizer, mas falta-me fazer muita coisa. Eu acho sempre que só agora é que estou a começar, sabes? Porque já firmei a minha identidade, já consigo perceber o que é que pode efetivamente ou não funcionar na minha missão ou no horário em que eu estou a trabalhar, mas ainda me falta fazer muita coisa. Eu acho que no dia em que eu achar que já não me falta fazer nada, então posso morrer. Porque repara, eu acho que nós temos sempre coisas para fazer, porque senão somos, não sei, estás a ver? Ou seja, temos sempre que ter coisas para fazer, temos sempre que ter ambições para fazer coisas, mesmo quando já não trabalhamos, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Eu acho que temos que sempre ter um objetivo de chegar a qualquer lado. Senão, o que é que isto vale, não é? É isso. O que é que sente por olhar para o passado e perceber tudo o que conseguiu fazer e conseguiu realizar até a este momento? É realmente bastante bom ver que há mais mulheres no rádio e também, como a Carolina já tinha dito, falar sobre o quão difícil é as mulheres chegarem a estes cargos. O que é que acha? Olha, eu olho para trás e, como dizia há bocadinho, é a medalha que eu levo ao peito, não é? Tenho um orgulho muito grande em chegar onde cheguei e fazer o que estou a fazer. Felizmente, o papel das mulheres na rádio e na comunicação aumentou exponencialmente nos últimos anos e vai continuar a aumentar, e ainda bem que é assim. Mas eu acho que ainda temos um caminho a percorrer, não só na rádio, mas em todas as profissões. Eu acho que ainda temos um caminho a percorrer, mas claro que tenho muito orgulho em ver colegas minhas, como tenho orgulho em ver colegas meus a chegar ou fazer coisas bem feitas e que dão gozo ouvir, porque eu acho que antes de nós, no caso da rádio, sermos animadores, temos que ser ouvintes. E quando nós somos ouvintes, mesmo que não seja de nós próprios, mas que temos que ser ouvintes daquilo que é feito na rádio onde nós trabalhamos, daquilo que é feito pelos nossos colegas e também por outras rádios e também por outras pessoas do meio, eu acho que nós temos tendencialmente mais abertura para poder evoluir e para fazermos melhor todos os dias, não é? Eu acho que e esse é o meu objetivo, é crescer sempre e fazer sempre, dar sempre o meu melhor todos os dias. Por isso, claro, tenho muito orgulho, não é? De ter chegado até aqui, como dizia há bocadinho, sem a mão de ninguém, não é? Foi o meu trabalho só. Tenho muito orgulho nisso. Mas também sei que me falta muita coisa e que ainda tenho muita coisa para aprender, e isso é fixe também, porque nos dá sempre uma espécie de espírito de aventureiro, se quiseres, mas sim, eu acho que é fixe termos mais mulheres e boas profissionais
a trabalhar na rádio. Eu acho que isso é mesmo fixe de ver. Por exemplo, temos atualmente um programa da manhã, que é o da Renascença, que são 3 mulheres a conduzir um programa. Isso é extraordinário. Se calhar há 10 anos ou 20 anos atrás isso era impensável. E hoje em dia isso é uma realidade e funciona. Portanto, eu acho que isso é motivo de orgulho, claro. Bem, toda a gente já ouviu rubricas feitas por rádios e a minha pergunta agora era como é que funciona o seu processo criativo em novos projetos e é tecnicamente como os executa? Então, seria? Isso é uma boa questão. Eu não tenho bem, não sei, eu não tenho bem um processo criativo, sabes? Eu às vezes, as minhas melhores ideias, se quiseres chamar-lhes assim, ou as ideias que eu tenho neste momento em cima da mesa e nas quais estou a trabalhar, chegam-me, sei lá, nas situações mais inusitadas. Sei lá, ou estou no banho, ou estou a fazer o jantar, ou estou, sei lá, estou a fazer qualquer coisa, ou estou na rua às compras e lembro-me de qualquer coisa que me desperta a atenção e me faz ter uma ideia. Ou seja, eu se tiver que, imagina, tens que apresentar uma proposta para um programa, não sei o quê. Se eu tiver esse peso em cima de mim, eu demoro muito mais tempo a conseguir chegar a uma ideia. Estou e penso e depois não é isto e depois não sei o quê. Ou seja, eu sou espontânea nesse contexto, o meu processo criativo é sempre muito espontâneo, mas depois, quando penso que pode funcionar, então estruturo a minha ideia o mais possível, construo um programa piloto, que é o chamado Programa Zero, portanto gravo uma edição e monto como se fosse a ideia daquilo que eu queria fazer, portanto passo do papel para o formato, neste caso, de áudio, e depois, se resultar, fixe, se não resultar, abandonamos a ideia e depois construímos outra melhor, sei lá. Mas é isso. Poderia-nos dar uma das melhores rubricas ou das mais marcantes que participou ou que criou? Bom, eu acho que ainda não tenho um percurso de carreira. Eu gostava de pensar que sim, mas eu acho que não. Honestamente falando, eu acho que não tenho um percurso de carreira ainda assim tão marcante. Mas posso-te responder com as rubricas que neste momento me dão mais gosto: fazer e ouvir. Então, eu gosto muito de fazer uma rubrica que se chama o Botão de Partilha. Basicamente foi uma ideia que me surgiu porque numa noite de sofá, já depois dos meus filhos estarem deitados, eu estava a fazer aquele scrollzinho básico nas redes sociais e encontrei um projeto que se tornou viral de música e eu pensei, bem, isto era giro, eu fazer isto, transportar projetos musicais para a rádio que se tornam virais do dia para a noite. Primeiro porque por norma as histórias são sempre muito interessantes, são por norma também artistas independentes que usam outro meio, porque, sei lá, há 20, 30 anos atrás, o meio para promoção de música era a rádio, ponto final, não é? Por isso, a Antena 3 lançou imensos artistas, a própria rádio lançou imensos artistas, descobriu imensos artistas ligados à música. Mas depois isso foi mudando, não é? Com a televisão e bem, não é? Foi-se adaptando. E agora, com as redes sociais, ainda mais fácil é, não é? Uma pessoa grava uma canção, constrói e põe na internet e deixa a magia acontecer. Há os que têm a sorte de conseguir. E eu acho isso fascinante, francamente. Primeiro porque gosto muito de histórias, depois porque gosto muito de pessoas e depois porque acho mesmo fascinante a proporção que um projeto pode ter em poucas horas. Eu acho mesmo fascinante, seja para quem o faz ou para quem o recebe. E eu acho que isso era uma boa ideia, trazê-la para a rádio, e estou a fazer e dá-me sempre muito gosto. Descubro coisas impressionantes, músicos e artistas e bandas incríveis, isso é muito giro, é uma das que eu gosto mesmo de fazer. Depois, das que eu mais gosto de ouvir, tenho 2 que eu gosto muito, 2 entre várias, mas as que eu destaco são o Vamos Todos Morrer, do Hugo van der Ding. Primeiro porque o Hugo é uma pessoa, é um gênio. Imagina que tu esfregas uma lâmpada e sai um gênio, mas em vez de pedir 3 desejos, ele dá-te uma aula de história de uma forma que tu não percebes que a tiveste. E eu acho isso brilhante. Ele tem uma cabeça que eu acho que devia ser um estudo, devia ser motivo de estudo. Eu já lhe disse isto. Primeiro, gosto muito dele enquanto pessoa, ele é muito querido. E foi uma das boas surpresas que a Antena 3 me trouxe, já era fã do trabalho dele, foi tê-lo conhecido e ter trabalhado com ele também, quando fiz algumas das manhãs. E gosto muito da forma como ele faz o Vamos Todos Morrer. É uma rubrica que fala de alguém que morreu.
há não sei quantos anos atrás, pode ser uma pessoa que faleceu recentemente, por norma são pessoas que já morreram, sei lá, 100 e tal anos, por exemplo, mas com histórias de vida que nunca ninguém ouviu falar, ou poucas pessoas ouviram falar, e que são mesmo surpreendentes. Lá está, eu acho que como tenho esse fraquinho por histórias, tudo que sejam estas histórias deixam-me sempre muito curiosa, e isso é fixe. Mas depois também gosto muito de me rir, e por isso vou destacar o extremamente desagradável da Joana Marques. Primeiro porque também sou grande fã da Joana. A Joana é uma extraordinária profissional, tanto na rádio como em matéria de escrita, e eu acho que aquela forma mordaz dela fazer as coisas tem muita graça. Ela é ótima no que faz, e gosto muito do extremamente desagradável. Como podemos perceber, a rádio trouxe muitas coisas boas, mas será que consegue identificar algum problema no setor da rádio? Há vários. Há vários, mas há vários no sentido que, vamos lá ver, há aqui, eu acho que felizmente a rádio é o meio, se não, ou dos meios, talvez dos meios de comunicação mais antigos, não é? Mas a rádio, felizmente, quando a televisão apareceu, achávamos que a rádio ia morrer, não é? Íamos matar a rádio porque em prol da televisão, porque tem imagem, porque era mais apelativo. E a verdade é que não morreu, continua viva, de boa saúde, e isso é extraordinário. Por isso é que eu também gosto tanto disto, não é? Eu acho que também tenho esse fraquinho pela rádio por causa disto. Costuma-se dizer que é o bichinho da rádio. Temos muito esta mania, nós animadores e as pessoas que trabalham de alguma forma ligadas à rádio, que é o bichinho da rádio. Uma vez que experimentas, nunca mais ele morre, fica sempre ali meio que a espicaçar a tua vida, e isto é muito interessante. E ele existe mesmo, eu tenho eu acho que ele existe, acho que existe o bicho. É um bicho que está aqui, enfim. Mas eu acho que o nosso meio de comunicação, a rádio em particular, precisa de continuar a crescer de mãos dadas com aquilo que é a evolução do que se faz hoje em dia, em termos de redes sociais, em termos de vídeo, não é? Porque as pessoas já procuram mais esse conteúdo imediato. E eu acho que a rádio também oferece esse conteúdo imediato e tem capacidade para o fazer. Acho que é só uma questão de tempo, é só uma questão de tempo. Não vejo isso como um problema propriamente dito ou como sei lá, uma coisa negativa. Acho só que precisamos de encontrar uma fórmula que seja eficaz a trabalhar de mãos dadas com as várias plataformas, e eu acho que isso ainda é um processo que ainda é capaz de demorar um bocadinho. Temos evoluído ano para ano, ainda bem, mas eu acho que é uma das coisas que precisamos mesmo de dar atenção, é essa ligação. Mas de resto eu acho que é o que é a rádio é isto, não é? São programas, são a divulgação de música, de artistas, seja nas áreas em que área for, seja na literatura, seja na cultura, seja no teatro, na televisão, sei lá. Portanto, eu acho que a magia da rádio é essa mesmo, é termos um canto que sabemos que há ali qualquer coisa para nós, independentemente do nosso gosto, porque nós temos uma abertura muito grande e temos programas muito variados, e por isso não falo só da Antena 3, falo obviamente de todas as rádios a nível nacional, e portanto eu acho que isso é uma coisa que nos dá assim um colinho. Qual seria a mensagem que gostaria de dar aos jovens que estão agora a ouvir sobre a rádio e sobre tudo o que se sente neste percurso para a rádio, ou até mesmo o que sente agora a gravar, se a ansiedade ainda continua, e o que gostaria de dizer às pessoas que pensam em ser locutoras e animadoras? Olha, eu acho ótimo que as pessoas pensem em ser animadores. A nossa porta está sempre aberta. Eu acho fixe a malta mais jovem interessar-se pela rádio. A rádio, como é menos exposta, e é ainda menos exposta, ainda assim, é sempre uma pessoa, quando pensa, quer ser apresentadora, pensa sempre em televisão, por norma, não é? A rádio não é bem logo a primeira escolha quando pensamos a área da comunicação. Mas acho ótimo que a malta se interesse, porque nós animadores hoje precisamos de gerações que venham a seguir para continuar o nosso trabalho. Portanto, eu acho mesmo que fico muito contente de saber que há muita malta ainda apaixonada pela rádio, e isso é muito fixe de descobrir, malta mais nova. Portanto, eu acho que o que é que eu posso dizer a essas pessoas? Olha, que nunca desistam, porque o nosso meio, como eu dizia há bocadinho, é pequeno, o nosso país é pequeno e às vezes não é fácil de nós conseguirmos chegar, mas não desistam. Acho que é preciso aproveitar as várias plataformas que temos à disposição hoje em dia, os podcasts, as rubricas, as pequenas rubricas, os conteúdos nas redes sociais, que podem também ser virados mais para a questão de comunicação em rádio, que também dá para fazer. Portanto, eu acho que basta
um pozinho de criatividade, um pozinho de amor pela profissão ou pelaquilo que querem ser e serem vocês próprios, que isso é essencial. Tipo, não vale a pena andarmos a copiar ninguém, porque, quer dizer, somos todos diferentes e eu acho que é essa individualidade também que nos enriquece, seja aqui, seja em que área for. Portanto, é isso, é terem força para continuar a trabalhar, para não desistirem, mesmo que às vezes a coisa seja quase, a vontade seja essa, não é? A ansiedade continua. O que seria se não continuasse? Eu acho que é isso que faz com que eu me levante todos os dias de manhã com a mesma vontade de vir fazer um programa de rádio todos os dias. E ainda bem que assim é, porque eu costumo dizer que os nervos mantêm-me atenta. E é um facto. Quando a pessoa se sente demasiado confortável, e, quer dizer, não quer dizer que eu não me sinta confortável a fazer o que estou a fazer, claro que sinto, mas quando tu estás demasiado confortável num sofá, a tendência é adormecer. Percebes? Então vou usar esta metáfora para esta situação, que é quando estás demasiado confortável na tua profissão, a tendência é essa, é adormeceres, é deixar-te amornar. E eu acho que o nervosismo, a ansiedade e esta adrenalina, como a Carolina dizia também há bocadinho, são um alimento para nós continuarmos a fazer isto com pica e com vontade. Portanto, claro que continua e ainda bem que continua. Agora, se não for aquela ansiedade que também nos afeta imensamente, não é? Ou seja, que nos traz depois burnouts e não sei, não é nada disso. Ou seja, também é preciso ter aqui alguma contenção. Mas este nervosismo bom que nós sentimos antes de ir para o ar, quando faço festivais mais em exteriores, em estúdio, estamos um bocadinho mais protegidos, porque estamos no nosso estúdio, estamos em casa, não é? Sentimos-nos mais em casa do que propriamente quando estamos em festivais em que estamos em contacto direto com as pessoas que nos ouvem, que vêm ter connosco e que fazem questão de dizer que te ouvem e que estão contigo e não sei o que. É sempre muito bom receber esse calor de quem está do outro lado, porque aí começas a atribuir caras, não é, às pessoas com quem falas, que não as vês. Muito obrigada por participar agora de nada. no podcast e muito obrigada às pessoas por ouvirem a primeira edição do podcast Conta-me Coisas. Obrigada pelo convite e beijinhos muito grandes. Obrigada por virem. Obrigada.